A paz de Deus, meus preciosos e queridos irmãos, sempre no glorioso nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, o nosso querido irmão Galileu Filho, ele botou aqui no Facebook um banner, né? Um comentário, né? Na forma de banner. E diz o seguinte: pastores mentem quando citam Mateus 23, como prova que Jesus ordenou o dízimo também para os cristãos. Tá bom. Vamos ver então o que diz Mateus 23. Diz assim: ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, pois que dizimais a hortelã, o endro e o cominho, e desprezai o mais importante da lei, o juízo, a misericórdia e a fé. Deveis, pois, fazer estas coisas e não omitir aquelas. Depois o 24, que vai nos ajudar bastante a entender este assunto. Condutores cegos, que coais um mosquito e engolis um camelo. Então, isso que a congregação faz com respeito ao dízimo, né? Com o mosquitinho engole camelos. Veja, os comentários a respeito são os mais diversos, né? E o Francisco Assis, o nosso irmão Francisco Assis, escreveu também na forma de banner. Tem gente que gosta do engano por opção, não é pela falta de ouvir a verdade. Aí cita 2 Pedro, capítulo 2, versos 2 e 3. Muitos seguirão os caminhos vergonhosos desses homens e, por causa deles, será difamado o caminho da verdade. Em sua cobiça, tais mestres os explorarão com histórias que inventaram. Há muito tempo, a sua condenação paira sobre eles e a sua destruição não tarda. Bom, então o nosso irmão John Kennedy, né, ele comentou, né? Deveis, porém, fazer estas coisas sem omitir aquelas. Jesus valida não só o dízimo, que é antes da lei, como também Jesus acusou os fariseus de se concentrar em pormenores e negligenciar o aspecto principal da lei: amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Bom, então veja, é o seguinte, os meus comentários a respeito, tá? Que existe a congregação inventou uma série de doutrinas humanas para condenar o dízimo, né? O dízimo é uma bandeira, né, de guerra da congregação cristã no Brasil. E o que é o dízimo? O dízimo é a 10ª parte daquilo que você recebe. Qual é o fundamento do dízimo? O fundamento do dízimo, ele se expressa muito bem nesta palavra do Senhor Jesus: dai e ser-vos-á dado, boa medida, recalcada, sacudida, transbordante, generosamente vos darão. Eu estou com 77 anos de idade, eu sou do tempo em que não existia balança com precisão, sabe? Principalmente no interiorzão, né? Nas grandes cidades, né, aos 8, 10, 12 anos, existiam balanças mais ou menos boas, né? Mas no interiorzão era a lata, boa e velha lata de medida. Você não comprava 1 quilo de arroz, você comprava uma lata de arroz, tá? Então a lata era a medida, né? E é transbordante, é quando o dono do armazém enchia a lata, que ela ia sair, entregava para você até derramando. Quando ele pegava e chacoalhava assim para os grãos, sabe? Os grãos se acomodarem melhor dentro da lata e caber mais. Entende? É isso que Deus está dizendo, o Senhor Jesus está ensinando, de um princípio básico no qual o dízimo está inserido. Entendeu? Apenas que de uma maneira quantificada, 10%. 10%. Tá? Quer saber o que é melhor do que dar 10%? Naquilo que você reconhece e vê como bom, verdadeiro, agradável a Deus e que resulta na salvação das almas. Quer saber o que é melhor do que dar 10%? É dar 20%. Olha, se o Senhor mesmo está dizendo que você vai receber de volta muitas vezes mais, entende? Seja generoso.
você acha que quer saber o que é melhor ainda do que dar 20%, de 30%, 40%. Faça como os primitivos crentes, lá da igreja primitiva, que eles vendiam as suas propriedades e doavam isto. E não havia necessidade no meio deles. Entenderam? Então, ficar com essa discussão, condenando igrejas que pedem o dízimo, é uma tolice. Por quê? Porque estão fixados no pior exemplo. Estão fixados naquelas igrejas onde uma petição de dinheiro, você vê que o cara mete a mão nesse dinheiro para comprar fazenda, para comprar avião, para comprar helicóptero, para ter bigs mansões, para tirar dessas doações do cofre da igreja, né, dinheiro para viver uma vida maravilhosa, viajando pelo mundo, entendeu? Joias, entende? Então isso é mau uso. Mas isso não tem nada a ver com o doador. Não tem nada a ver com o doador. O doador, Deus está olhando a atitude do coração dele. Tá? Ele não está olhando, ele não vai considerar, eu não vou abençoar esse camarada, eu não vou fazer nada por ele, porque ele está dando dízimo para esse ladrão aí, para esse pastor sem vergonha, que vive roubando dinheiro do cofre para comprar avião, mansão, passear pelo mundo. Ele não vai fazer estas considerações. Se você doar o dízimo com um propósito sincero, você está vendo, embora até você possa estar enganado, né? Você acredita que o que está acontecendo em determinada comunidade cristã, não vou usar o nome de ninguém, Universal, Igreja Mundial do Poder de Deus, outras igrejas mais. Se você não está olhando para a igreja, para a placa da igreja, mas se o que você está vendo, às vezes até você possa estar sendo enganado, entendeu? É um milagre falso. O aleijado não é aleijado coisa nenhuma, mas ele está fingindo que foi curado da sua dificuldade, entendeu? E você viu isso, e você então resolveu contribuir com essa comunidade cristã, porque você entendeu que aquilo é maravilhoso, que é genuíno, que Deus está fazendo uma obra ali, e você não quer que isso pare, quer que continue. Deus está olhando a sua atitude, o seu coração, é essa leitura que Ele vai fazer, e Ele vai responder, Ele vai te abençoar, Ele vai te devolver isso de maneira multiplicada. Não tem nada a ver com essa pregação dessas pessoas com a mente manipulada. A congregação é um sistema religioso e tem como bandeira de guerra o ósculo santo, entendeu? O dízimo, o salário do pastor. E, infelizmente, as armas de guerra da congregação deveriam ser as coisas boas que existem em nosso meio. Tem coisas boas? Puxa, se tem coisas boas. Coisas maravilhosas que deveriam estar acontecendo em muitas igrejas por aí. Entendeu? Estas coisas boas e maravilhosas é que deveriam ser as nossas armas de guerra. Não uma pregação absurda, idiotada, estúpida contra o dízimo. Entendeu? Nivelando todo mundo por baixo. Nivelando todo mundo por baixo. Entende? Eu conheço igrejas que mantêm missões, missionários em nações indígenas, sustentados pelo dízimo dessas igrejas. Entende? Vocês precisam, veja esta série de vídeo, cujo título está aí, que eu vou colocar, né? Agora até esqueci o título, Missões, que eu trago. Vai lá no meu canal do YouTube e procure um vídeo onde eu falo sobre missões indígenas, entende? Você vai ver como é que milhares de igrejas estão usando esse dinheiro para a salvação das almas. Mas a congregação nem preocupação com a salvação das almas tem, nem sabe o que é o Evangelho. O Evangelho para a congregação o que é? É uma lista de coisas que você deve fazer e uma lista de coisas que você não deve praticar. A mulher não pode usar blusa sem manga, não pode cortar as pontas do cabelo, não pode usar uma bermuda, não pode usar uma calça feminina,
É um monte de coisa, a calça, a saia tem que estar 4 dedos, ali no joelho e tal, essa coisa toda, entendeu? Quando o evangelho é para ser pregado para índios com a bunda de fora, e esses índios, se você cuidar deles direitinho, eles vão entrar na glória de Deus com a bunda de fora mesmo, porque o evangelho é transcultural, não tem nada a ver com usos e costumes. Mas na congregação, não. Na congregação você não pode ter uma costeleta, não pode ter uma barbicha, você não pode ter um bigodão de joá, você não pode usar uma camiseta regata, você não pode usar uma bermuda. Isso não é evangelho. Isso não tem nada a ver com o evangelho. O evangelho é dizer ao pecador que o próprio Deus se fez homem e veio ao mundo e pagou na cruz do Calvário os nossos pecados, e quem crê nisso está salvo por toda a eternidade. Nasce um filho de Deus, é regenerado. Entende? Agora fica com essa idiotice aí, discutindo dízimo e condenando quem pratica o dízimo. Tem alguns idiotas que tiveram a sua mente tão manipulada, tá? Manipulação mental, hein? Manipulação mental. Tiveram as suas mentes tão manipuladas que chega a ponto de dizer que o dízimo é maldito. E alguns vão além, dizendo, já vi isso em comentários por aí, de crentes da congregação, que quem pratica o dízimo é maldito também. Algo que nem o próprio Deus, em hipótese nenhuma, de maneira alguma. Deus amaldiçoou o dízimo. O dízimo aí, o nosso querido irmão John Kennedy, que ele disse que o dízimo é anterior à lei. Eles vivem dizendo que o dízimo é da lei, não tem nada a ver. O primeiro a praticar o dízimo foi Jacó. Ele fez um voto a Deus: se o Senhor me abençoar na volta para minha casa, de tudo que eu tiver, eu vou te dar o dízimo. Ele prometeu o dízimo agrícola. Aí outros dizem que o dízimo tem que ser só para produtos agrícolas, tal, que não é dinheiro. Nos dias do Senhor Jesus, né? Muita gente não vivia da agricultura e contribuía com o Senhor Jesus com o dízimo. O Senhor Jesus recebeu, tinha uma bolsa, os discípulos tinham uma bolsa, onde eles recolhiam doações. E eles iam guardar nessa bolsa o quê? Saco de milho, saco de arroz? Não, eles guardavam nessa bolsa dinheiro. E muito dinheiro recebido na forma de dízimo. Nos dias do seu ministério, muitos judeus estavam vendo que estavam sendo vítimas de um sistema religioso lá dos sacerdotes fariseus, que eram hipócritas, mentirosos, entende? E eles preferiam dar o dízimo, porque foram ensinados a vida, tudo isso é da cultura dos judeus até o dia de hoje. Eles dão o dízimo porque é uma coisa cultural, e continuaram praticando. E contribuíram com o ministério do Senhor Jesus na forma de dízimo. Então isso não tem nada a ver, rapaz, nada a ver. Isso é uma discussão idiota de gente que está manipulado mentalmente. É como ele disse, o fundamento do dízimo é o fundamento de toda doação. Se você vê uma comunidade cristã, está pregando o evangelho, estão praticando o evangelho bonitinho, tá? O nome de Deus está sendo glorificado, as almas, principalmente as almas estão sendo salvas. E você quiser dar o dízimo, dê o dízimo e você vai ser abençoado. Muitas vezes mais. Se você quiser melhorar isso, quer ser mais abençoado, dê 20%, dê 30%, 50%. Você será muitas vezes mais abençoado. Está entendendo? Deus não quantifica isso, Ele vai olhar o seu coração. Por que você está fazendo isso? Por que você está fazendo isso? No nosso meio está cheio de gente necessitada, né? Gente miserável, tá? Gente necessitada que não precisava estar. Por quê? Porque são mesquinhos, não são ensinados a como honrar a Deus com aquilo que possui. Aquilo que possui. Eu vi um casal aqui, eu assisti isso. Era 9 horas da noite e bateram na porta da casa dele. O marido foi atender, né? Era um homem querendo R$7 para voltar para casa. Ele entrou para dentro, ele estava com algumas moedas. Acho que era R$1 ou R$2. E falou com a mulher: você tem um homem na porta querendo R$7 para voltar para casa. Você tem, eu estou com, acho que era, não me lembro mais a quantidade, algumas moedas, né?
E ela tinha umas moedas também e não completava os R$7, mas tinha uma nota de R$10. Ele falou para ela, dá esses R$10 aí, vamos dar esses 10. Não, mesquinha. Quer dizer, ele tinha acho que R$2, R$3, ela também R$2, R$3 em moedas, ia dar uns R$4, R$5, quer dizer, o sujeito ia ter que bater na porta de uma outra pessoa para pedir novamente. Sendo que ela tinha R$10, ele falou, dá esses R$10. Não, mas foi uma mulher que não caso. Por causa de uma besteirinha de dinheiro, tá? Aí ele falou, insistiu, ela deu, sabe? Deu de má vontade. E ele foi lá e deu R$10 para o homem embora para a casa dele. Assim que ele vai receber muitas vezes mais. O Senhor Jesus prometeu, né? Se você for generoso e atender o necessitado, você vai ser abençoado. Eu tenho uma vizinha aqui. Eles têm, os dois, o casal, eles não chegam a R$2.000 por mês. Mas se você bater na porta da casa deles para pedir uma xícara de arroz, ela vai no armário e te dá um saco de arroz de 5 quilos fechadinho. E não se preocupa se você vai devolver para ela. Se você pede uma xícara de café, ela te dá um pacote. Sempre tem pacote fechado naquela casa. E é assim, desse jeito que ela trata a vida. É uma mulher cristã. Entendeu? Tem uma outra cabeça, tem outra maneira de encarar a vida cristã. Não debaixo dessas idiotices aí que eu vejo esses comentários, fico realmente chocado com a criancice. Sabe o que é isso? É não conhecer o verdadeiro Deus, tá? O Criador de todas essas coisas. Tem um irmãozinho aqui perto da minha casa, tá? Ele conheceu o Senhor Jesus aos 22, 25 anos, tá? Ele havia cometido um grande erro. E ele estava preocupado, porque ele poderia acontecer isso de novo na vida dele. E ele novamente cometeu o mesmo erro. E ele viu que isso não poderia seguir dessa maneira. E ele pensou, né? Quem pode me ajudar? Só Deus pode me ajudar a não fazer mais uma escolha errada. E o que ele fez? Ele dobrou o joelho e olhou a Deus e falou, ó Senhor, eu preciso de você. Você aparece na minha vida, eu preciso de você, que você me ajude nessa decisão. Ele orou, sabe aquela palavra que Jeremias fala, buscar-me-eis e me encontrareis quando me buscares de todo o vosso coração? Foi isso que ele fez. Buscou a Deus de todo o coração. Sabe o que aconteceu? Deus falou com ele cara a cara, falou no coração dele, falou dessa maneira. A coisa mais lógica que você deve dizer para um jovem, né, que tem juízo de frango, né? Deus disse a ele o seguinte, falou assim, como eu posso ajudar você se você nunca quis fazer a minha vontade? Na hora ele falou, não, mostra para mim que eu vou fazer, entendeu? E Deus mudou a vida dele. E aí ele descobriu, né? Ele descobriu que o Senhor Jesus disse, ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. E ele, lembrou dos índios. Aqui no Brasil tem nações indígenas. E ele decidiu levar o evangelho, esse Deus maravilhoso, para o meio de índios. Entendeu? Aí agora, como é que ele ia fazer para viajar até lá e viver no meio deles? E precisa de barcos, precisa de ferramentas, precisa de um monte de coisa, porque lá não tem nada, tem que levar tudo daqui, entende? E o que fazer então nessa situação? Como? Bem, é o seguinte, escuta só a história desse irmão, porque é muito bonito e exemplo para ser imitado, e joga no lixo essa pregação idiota, condenando pessoas pela prática do dízimo, como fez aí o nosso querido irmão, o Francisco de Assis, né? Então é o seguinte, o que ele fez? Olha, veja bem, desde quando ele, rapazinho já, o seu pai dizia o seguinte para ele, olha o conselho do pai dele. O pai dele dizia o seguinte, meu filho, você vai ter seus filhinhos e você vai precisar de um telhado para abrigar seus filhinhos. Não faça como a maioria das pessoas fazem.
casam, constituem família e alugam uma casa para morar. Porque o dinheiro do aluguel é como você jogar o dinheiro no rio. Você nunca mais vai ver esse dinheiro, entende? Então faça o seguinte, enquanto você está livre, você está sozinho, trabalhe, guarda um dinheirinho, compre um terreninho, tá? Depois você levanta umas paredes, um telhadinho, e se acontecer de aparecer um casamento, tá? E você se casar, você tem um lugar. Nem que você não tenha dinheiro para comprar portas e janelas, você põe lá uns pedaços de pau, entendeu? Mas você vai se livrar do aluguel, e com esse dinheirinho do aluguel você vai poder terminar a construção da sua casa. E ele guardou bem esse conselho. Ele era rapaz de 18, 19 anos, não estava nem namorando, nem noivo, nem nada. Ele já tinha uma propriedade perto aqui do shopping center aqui, é o Shopping Center Continental de Guarulhos. Era uma rua particular, a uns 1000 metros do Shopping Center Guarulhos, e a 50 metros da Avenida Guarulhos, um lugar maravilhoso. Naquele tempo era baratinho isso aí, né? Hoje vale uma fortuna. Aí ele tinha essa propriedade, sabe o que ele fez? Veja só o que ele fez. Ele vendeu essa propriedade, ele pegou esse dinheiro e doou lá para os missionários que já estavam no meio dos índios, para que eles tivessem dinheiro para comprar um barco, para comprar um motor, para comprar combustível, para entrar pelos rios e chegar nas nações lá, no meio dos rios e levar a pregação do Evangelho. Foi isso que ele fez. Sabe por que ele fez isso? Porque ele sabia que as necessidades dele para fazer aquilo que ele estava se propondo fazer iam muito além daquilo que ele poderia, com o dinheiro dessa propriedade, ele poderia fazer. Ia muito além, mas infinitamente mais além do que isso. Então, o que ele fez? Ele doou, na confiança de que ele receberia muitas vezes mais de volta e de uma maneira gloriosa. E ele foi para o meio dos índios. Como? Com que dinheiro? Deus fazia aparecer na frente, de acordo com a necessidade dele, sem abrir a sua boca. Porque a primeira regra de fé que ele adotou para fazer isso é não falar da sua necessidade para ninguém. Não falar da sua necessidade para ninguém. E aí, sabe o que aconteceu? Ele estava com fome, precisava comer. Daqui a pouco alguém oferecia uma mesa e um prato de comida. Ele não precisava falar nada. Ele precisava de um lugar para dormir. Apareceu um lugar para ele dormir. E ele foi lá para o meio dos índios, permaneceu lá e voltou para cá. Entendeu? Deus o sustentou tanto na ida, na permanência e na volta. E chegando aqui, deu de volta para ele uma propriedade. Uma propriedade. Ele tinha lá um terreno que ele doou, né, quando jovem, e recebeu um terreno com casa e tudo. Está entendendo, gente? É difícil mudar a cabeça, sabe? Que a palavra de Deus diz que ele é capaz de fazer muito além daquilo que pedimos ou pensemos, tá? E fazer isso de uma maneira gloriosa na nossa vida. Então, para com essa conversa mole contra o dízimo, essa pregação idiotada, sabe, de resultado da manipulação mental que vocês estão sendo submetidos. Tá? Se você quiser dar o seu dízimo na congregação, se você quiser contribuir na congregação na forma de dízimo, faça. Não há nenhuma restrição, nenhuma condenação, entende? Deixa os outros agirem conforme. Você não manda no bolso dos outros, tá? Você não manda no bolso dos outros. Então, essa discussão é idiotada. Essa discussão é idiotada. E aqui o nosso querido irmão Francisco Assis, citando 2 Pedro, capítulo 2, versículo 2 e 3, ele está fazendo uma aplicação indevida, sabe? Uma pregação, usando esse verso da palavra de Deus, aplicando sobre o dízimo. Então ele está pervertendo o sentido do ensino da palavra de Deus e fazendo uma aplicação indevida. Ô Francisco de Assis, isso aí tem condenação, tá? Isso aí é torcer a palavra de Deus, tá? Ok?
diz lá, muitos seguirão os caminhos vergonhosos desses homens e por causa desses será difamado o caminho da verdade. É o que o Ministério da Congregação está fazendo com essa pregação contra o dízimo, difamando o caminho da verdade. Depois o verso outro, diz, em sua cobiça, tais mestres os explorarão com histórias que inventaram. Então, esses mestres também da congregação, esses homens aí, são cobiçosos também. Eles têm também a ambição de poder e domínio sobre o coração e a mente das pessoas. E daí ficam inventando coisas, tá? Fora do ensino das Escrituras, fora do que a Bíblia diz. Tá? E depois diz assim, há muito tempo sua condenação paira sobre eles e a sua destruição não tarda. Eles pervertem a palavra de Deus. Primeiro, de cara, tiraram o ensino da Bíblia, tá? O ensino das Escrituras, do centro da atenção da igreja, não ensinam o que a Bíblia diz para ninguém, e colocam no ministério gente que não sabe nada, são cegos guiados por outros cegos, perverteram o primeiro ponto de doutrina, negando a Bíblia como toda inspirada por Deus, com a palavra contendo. O segundo ponto de doutrina, eles perverteram para negar a divindade do Senhor Jesus, sacando o verbo haver, substituindo pelo verbo estar, e sacando a frase três pessoas distintas, com o objetivo de negar a divindade do Senhor Jesus Cristo. Tá? O terceiro ponto de doutrina, que diz que Jesus Cristo é verdadeiro Deus e verdadeiro homem, eles não têm como mexer, está desse jeito aí. O quinto ponto de doutrina eles já perverteram, porque lá o quinto ponto de doutrina diz que a regeneração ou o novo nascimento, quer dizer que são coisas simultâneas que acontecem. Não há regeneração se não acontecer um novo nascimento. Havendo um novo nascimento, acontece a regeneração. Está lá no capítulo, vários versos da Bíblia ensina isso, né? Mas lá no capítulo 1 de João diz, verso 12, mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, os que creem em seu nome. Está falando do novo nascimento. E depois explica a regeneração, os quais não nasceram da carne, da vontade do homem, da vontade do varão, mas nasceram de Deus. De que maneira? A presença do Espírito Santo, quando a pessoa crê de fato no sangue derramado, ele recebe o Espírito Santo para habitar dentro dele. E a sua natureza muda completamente. Muda, se ele era viciado, ele fica livre do vício. Vocês conhecem o testemunho de gente aí, que era drogado, alcoólatra, viciado no cigarro, na cocaína, o caramba, né? E foi liberado dessas coisas num instante, no ato. O que é isso? É a regeneração, novamente gerado. O homem é gerado pela vontade da carne, pela vontade do homem. Entramos no mundo dessa maneira. O novo nascimento é gerado pelo Filho de Deus. É a regeneração, novamente gerado pela presença do Espírito Santo na vida do crente. E eles perverteram isso daí. Eles fizeram uma diferença. Eles colocaram lá, está lá no lábio número 5, a regeneração não é quer dizer, fizeram novo nascimento, quer dizer, são duas coisas agora. A regeneração é uma coisa, o novo nascimento outra. Então, eu não sei porque eles ainda, isso é uma grande confusão lá na cabeça deles, tudo pregado por meio de linguagem subliminar, e muita coisa eles não escrevem, e muita coisa também estão em listas secretas de ensinamentos, direcionadas só aos anciãos, que é uma outra perversão, uma outra prática criminosa, porque o cristianismo não comporta esse negócio de coisas, ensinamentos escondidos, reuniões secretas, listas secretas de ensinamentos. Isso não é do cristianismo, isso é de coisa diabólica, né? Então, ninguém sabe nada. Então, há uma confusão, né? Que para mim, na minha cabeça, eu acho que esse tal de... A primeira parte, se dividiram em duas etapas, né? A primeira parte que é a regeneração, seria, sei lá, alguns dizem que o batismo salva do pecado. Então, não acreditam que são pecadores. O máximo que eles confessam é erros.
mas não pecado. Ninguém confessa pecado. Ninguém confessa pecado, que é pecador. Né? Quando o Novo Testamento trata a palavra para pecado é hamartia, que quer dizer erro. Hamartia quer dizer que todo pecado é um erro, todo erro é um pecado. Então não existe essa diferença, mas eles fizeram uma diferença entre o pecado e o erro. Né? Eles confessam que eles erram na presença de Deus. E ensinam a Irmandade a confessar que erram na presença de Deus, mas não confessam que são pecadores. Né? Então, que a palavra de Deus condena esses homens como mentirosos e ainda como blasfemadores, porque insultam e ofendem a Deus, negando o pecado em suas vidas. Então eu tenho a impressão que a primeira etapa dessa doutrina agora que eles estabeleceram aí no nosso cenário, que a primeira etapa é essa daí. Não cometer erro, porque do pecado você está livre. E a segunda parte é o novo nascimento, que a melhor expectativa que nessa segunda parte é comparecer diante de um Deus que é justiça absoluta e santidade absoluta, que vai julgar essas coisas, ó. Aliás, essa lente de aumento está até pequenininha, vou pegar uma maior aqui, ó. Tá vendo? Vai julgar essas coisas com a justiça dele e a santidade dele. E vai mandar estes homens para o inferno. Por quê? Porque nem para pregar o Evangelho essa cambada presta. Não sabe nem o que é o Evangelho. Tá bom, então tá. O que o Francisco de Assis, esse 2 Pedro 2, capítulo 2, versículo 2 a 3, vai se cumprir no ministério da Congregação Cristã do Brasil. E você, ancião, cooperador, que está indo atrás desses homens, fique sabendo, o Senhor Jesus disse o seguinte: cego guiado por outro cego vai cair no poço. Você vai cair no poço do inferno, por desprezar o ensino da palavra de Deus. Não procurar colocar na sua vida, no seu ministério, a palavra de Deus como a sua única e perfeita guia de fé e conduta. Você tem que examinar o que a Bíblia diz. Fique sabendo que essas doutrinas que estão aqui, até o inário número 4, tá? O inário número 4, tá vendo aqui, ó? Tá? Essas doutrinas aqui são verdadeiras, bem fundamentadas dentro das Escrituras Sagradas, viu? Procura ler, procura aprender o que a Bíblia diz a respeito delas, e não vai atrás da boca desses homens, porque a boca desses homens está cheia de mentiras, porque eles apostataram das nossas doutrinas originais. Tá bom, meus queridos irmãos, não estou bravo não estou zangado, mas eu vejo aqui a manifestação do nosso irmão, eu fico indignado mesmo, porque é muita idiotice, é muita manipulação mental em cima das pessoas. Tá? Uma observação, eu não sou a favor dessa pedição de dinheiro, não, nada disso. Tá? Eu estou encarando esse assunto de uma outra maneira, tá? Sem fanatismo religioso. E a máxima de toda essa minha pregação a respeito do dízimo é que ele está fundamentado. Tudo que você faz está fundamentado, em termos de doação, está fundamentado no ensino de Jesus, que diz: dai e ser-vos-á dado, boa medida, recalcada, sacudida, transbordante, generosamente vos darão. O que você faz, você vai receber de volta muitas vezes mais, mas muitas vezes mais mesmo. E se você quiser sair fora dessa vida mesquinha que você está vivendo, sempre precisando das coisas, seja generoso com aquilo que Deus põe na tua mão. Seja mesmo bem generoso, que você vai ser o grande beneficiado com isso. Tá? Então, meus queridos irmãos, meus queridos irmãos, não estou bravo não, tá? Não estou bravo não, estou apenas indignado com uma porção de coisas, mas não estou bravo não, tá? Divulgue os meus vídeos, tá bom? Nas redes sociais, no Facebook, no Instagram, lá no Twitter, lá nas comunidades do Google+, tá? Divulgue os meus vídeos, se inscreva no meu canal do YouTube. Esse vídeo que você está vendo, eu vou editá-lo novamente, tá? Vou colocar lá bem bonitinho, com os versos bíblicos, onde eu apresento
apresento as minhas afirmações para vocês verem, verificarem que eu não estou falando à toa. Estou falando dentro da Bíblia que, de acordo com a nossa doutrina, né? Até o lado número 4, tá? Porque na número 5 essa cambada sem vergonha já perverteu. De acordo com o nosso primeiro plano de doutrina, diz que a Bíblia é a nossa única e perfeita guia de fé e conduta. Então o que eu estou mostrando é isso, que a Bíblia diz a respeito das nossas doutrinas. Fiquem todos na paz gloriosa do nosso Deus. Se inscreva no meu canal de YouTube, tá bom? E ó, um grande beijo nos vossos corações e fiquem todos na paz gloriosa do nosso Deus, sempre no precioso nome do Senhor Jesus.